No dia 17 de abril, a gente teve nossa primeira conversa aqui. E outra coisa, para quem está entrando agora, quem está nos ouvindo, o 17 de abril foi a primeira live histórica do Chico Alencar no Instagram, que foi comigo. Pioneiro. Foi um perrengue danado para conseguir, mas foi no dia 17 de abril, 9h20 da noite. Não, acho que foi mais cedo. E aí, Chico? Aquela foi mais cedo. Não, foi 9h20. Eu sempre faço 9h20. Foi 9h20. Foi sim. E aí, Chico, como foi falado, tiveram diversas perguntas agora também, algumas que ficaram lá, né? Aí eu trouxe para cá e mais algumas também que fizeram, eu coloquei aqui. Enfim, acho que vai dar para te ouvir bastante e vai ser bacana. Meu amigo, vamos lá. A primeira pergunta, de praxe, eu sempre pergunto como é que foi seu início e tudo mais. Início na política, início na vida, não na política partidária ali, não só partidária, mas também nos bairros, não, como é que você fazia parte mesmo? Movimento comunitário. Na Associação de Moradores. Isso, Associação de Moradores. Mas, enfim, quem quiser saber, vai lá no dia 17 de abril, aqui no IGTV, que você vai ver o Chico respondendo essa pergunta que eu faço para todo mundo. Então, já que já foi, né, respondido, vamos aqui para as perguntas direto. Então, a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, Chico, é o seguinte. Chico, o que está acontecendo com o nosso Ministério da Educação? Eu uso sempre um argumento da convivência. Fui colega do Bolsonaro, que é o atual presidente da República, no meu primeiro mandato parlamentar de vereador. Ambos fomos eleitos, e ele também para o seu primeiro mandato, em 1988. Em 89, assumimos na Câmara Municipal do Rio. Bom, depois ele foi bem antes de mim para o plano federal, começou a colocar os filhos aí na política institucional, né? Mas com o Bolsonaro, deputado federal, eu convivi por 4 mandatos. Ou seja, 16 anos em Brasília e mais 2 no Rio, porque ele logo saiu para federal, dali a 2 anos depois de eleito. De qualquer maneira, deu para perceber algumas coisas. Pela formação dele, pela persona Jair Bolsonaro. Ele odeia a educação. E não só porque é um notório mal educado, o presidente do cala-boca, o presidente do sai daqui, o presidente do e daí, o presidente não sou coveiro diante da dor humana, da tragédia. Não é só essa falta de educação que ele tem, modo ríspido, rude, autoritário, agressivo de ser. Não, é porque ele não se dedica à leitura, ao estudo, à curiosidade do mundo. A formação militar dele, não estou dizendo que é de todo militar, tomara que não, e eu sei que não é, mas a formação militar dele é completamente bitolada. É achar que o que ele conheceu ali como militar, paraquedista, mesmo assim foi reformado por um acordo, né? Era para ele ser expulso das Forças Armadas, do Exército. Ele foi reformado ainda jovem, capitão, 30 e poucos anos, mas ele não aprendeu a operação fantástica de desenvolver a inteligência para a educação aberta, que a educação te abre novos mundos, novas visões, ele é muito bitolado, fechado, e daí veio com esse tal de olavismo, aquele guru que mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos, e fica ditando regras para alguns seguidores aí, né? É um guru que gosta de mandar rima e não é solução, não vou nem repetir. Um cara também grosseiro. Mas com esse Olavo eu até debati uma vez, quando eu ainda era deputado estadual, creio eu, na Escola Superior de Guerra, na Escola de Estado-Maior das Forças Armadas, ali na Praia Vermelha. E ele estava, naquela época, ele era uma pessoa até civilizada, divergimos em tudo, mas foi um debate
rico até. Bom, de qualquer maneira, essa turma não admite a educação para a ciência, a educação para a inteligência, a educação para a sensibilidade, a educação para a arte. Então, a raiz do que está acontecendo com o nosso Ministério da Educação é o desapreço total do Bolsonaro, que foi preferido, aliás, no segundo turno, a um professor, Haddad, que foi ministro da Educação. Eu convivi muito com Haddad, já não era do PT, mas ele sempre nos ouvia, recebia, trocava ideias, é uma pessoa desse mundo da educação. O Bolsonaro não é. E aí o que a gente viu? Está indo para o terceiro, quem sabe o quarto, né? Ministro da Educação, parece que isso aí não vai durar muito, de tanto que falsificou o seu currículo, coisa feia, né? Que mau exemplo. Mas o primeiro foi aquele Vélez, colombiano, durou 3 meses. Depois veio a figura mais bizarra que ocupou o Ministério da Educação no Brasil desde que ele foi criado, um horror total, um cruzadista, um medieval, um agressivo, um cara da ultra-extrema-direita, que é esse Weintraub. E se escafedeu da forma mais patética também. Ele nem passou o cargo, ele fugiu, está foragido lá em Madrid. Literalmente, né? E acho que vai perder a boquinha dele lá no Banco Mundial. Hein? E, por fim, chega esse em que muita gente chegou até a apostar, quando o mal é muito pesado, tudo que vem no lugar dele fica minorado, né? Aparentemente melhorado. Esse ministro Decotelli. E eu até fiz uma postagem no Facebook dizendo, olha, quem aceita fazer parte do governo Bolsonaro já é complicado, né? Mas vamos ver se ele tem alguma abertura para a realidade educacional do país. Não tenho esperanças, mas não posso definir ainda, sendo ele, inclusive, um negro que deve carregar no seu corpo, na sua memória, na sua própria história, o que foi entregue aos negros nesse país, com 4 séculos de escravidão e tanta discriminação e preconceito. Se bem que tem um colega dele de governo, presidente da Fundação Palmares, negro também, que odeia o Quilombo dos Palmares, o Zumbi, que diz que a escravidão não foi tão ruim assim. Esses horrores desse tempo. O que está acontecendo com o Ministério da Educação? Ele continua dentro do projeto Bolsonaro, que é de destruir a educação crítica, pública, gratuita, de qualidade, que forma cidadãs e cidadãos. O governo atual do Brasil é contra isso. Quer privatizar tudo, quer apequenar a reflexão, quer moldar, quer doutrinar a direita no conservadorismo, quer fazer escolas cívico-militares para tudo ficar de acordo com a concepção que me parece bem retrógrada do senhor Jair Bolsonaro. É isso, é uma tristeza. E olha, esse doutor honoris quase, como estão brincando, né? O Decotelli é o doutor honoris quase. Você vê. Quase. A tese de mestrado dele tem trechos plagiados, isto é, copiados literalmente sem a citação. Citar é fundamental, é um princípio que a gente aprende no ensino médio. A tese de doutorado dele não existe, ele não apresentou, ou pelo pior, até ele foi reprovado. Eu tenho mestrado, aliás, também pela Fundação Getúlio Vargas, e agora eu estou fazendo doutorado, sou um mero doutorando. Mas, olha, fazer as citações devidas é o básico, e defender a tese você prepara muito. Você submete ao orientador antes, quando você vai defender a tese para a banca, é praticamente certo que, mesmo tendo reparos, observações aqui e ali, você é aprovado, né? Conseguir ser reprovado é impressionante. E, por fim, algo que ficou estranho, se ele não tem doutorado, como é que pode ter pós-doutorado? E na Alemanha? Pois hoje, a universidade lá da Alemanha, esqueci o nome,
a direção lá comunicou que o senhor Decotelli fez pesquisas lá durante 3 meses, mas não fez pós-doutorado nenhum. Ele mudou já, tem o tal currículo Lattes, não sei se todo mundo está nos acompanhando aqui. Eu aprendi isso não faz muito tempo, não, quando eu saí do mandato parlamentar, há 1 ano e meio, e voltei à vida de educação, à vida acadêmica. Aí falou, faz o seu currículo Lattes. Eu falei, bom, mas o que o César Lattes tem a ver com isso? Não, é um nome honorífico que deram para esse currículo. Você registra lá no CAPES, né? E na CAPES, e aí você coloca tudo. Aí eu cacei diploma, fui ver um monte de coisa, pedi um amigo para me ajudar. Tem lá. E todo mundo que está nesse mundo acadêmico tem o currículo Lattes. Parece que o Decotelli já alterou da indicação dele, quinta-feira, para cá, 3 vezes o currículo Lattes. Que coisa feia, meu Deus, que falta de educação. E ele tem mais coisas a explicar, Ciri. Ele, por exemplo, quando era presidente do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é fundamental, e que o Bolsonaro agora está loteando para o Centrão, aquela política fisiológica, tem dinheiro à beça, chega aos municípios, a educação básica. O Decotelli, quando presidente do FNDE, fez um edital lá, aprovou um edital para a compra de computadores de 3 bilhões de reais, e quando foram ver, havia escolas do interior aí do Brasil profundo que iam receber 5, 10, 15, 50 laptops, computadores por aluno. Uma mutreta tremenda, tão escandalosa que um sucessor do Decotelli acabou cancelando esse edital. Então o dinheiro não foi roubado como se previa. E nunca o governo explicou isso. Poderia até falar, olha, cortamos, então logo apuramos, foi a Controladoria Geral da União que denunciou. E a Controladoria, em geral, é um órgão sério, tem uma equipe profissional concursada muito séria lá. O governo não tinha por que esconder essa história, na medida em que ele cancelou a licitação. Mas não, silenciou totalmente sobre isso. O ministro era o Weintraub, era um assunto proibido. Agora, já que o Decotelli era presidente do FNDE e é o ministro da Educação, não sei se ainda é, hein? Era para ele ser empossado amanhã, não sei se você tem alguma novidade. Suspenderam. Não tem, não. Estamos esperando a reação da sociedade. Suspenderam. Suspenderam a posse, mas ele ainda é um ministro indicado. Bolsonaro criou mais essa novidade, ministro indicado. Ministro indicado não é ministro, é quase ministro. Quase lá. Esse quase doutor é um quase ministro. Esse quase pós-doutor é um quase ministro. E era de se esperar também que ele, de imediato, explicasse algumas coisas. Inclusive essa licitação barrada, escandalosa, lá no Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que ele presidia. A outra coisa é ele apressou-se em elogiar o seu antecessor. Disse que o Weintraub fez uma gestão brilhante, indo contra a totalidade da população brasileira. Foi um ministro horroroso, né? Que tinha um conceito péssimo das universidades, a balbúrdia, um cara escandaloso, um tresloucado. Pois bem, era bom saber o que o Decotelli pensa de alguns grandes educadores brasileiros, já que ele elogia o Weintraub, o que ele pensa do Anísio Teixeira, lá que nos anos 30 assinou o manifesto com vários outros, inclusive Cecília Meirelles, da Escola Nova. O que ele pensa do grande Darcy Ribeiro? O que ele pensa do nosso amado Paulo Freire? Figuras internacionalmente conhecidas por sua obra na educação. Eu queria saber o que o ministro pensa. Ele que está tão preocupado com o diplome-se, o que pensa do programa que o Weintraub lançou,
que ao fim e ao cabo é de privatização das universidades, chamado Futurice. Enfim, nós não sabemos nada, só que é simpático, né? É um ministro que sorri, coisa rara no governo Bolsonaro, mas, pelo visto, não tem qualificação para ser ministro da Educação. Pergunta Sim. fez me alongar muito, como de hábito. Não, mas nada, foi maravilhosa. Ó, até um dos últimos comentários aqui, a Elza diz, como faz falta no parlamento. É verdade, meu amigo, como você, não vou chamar de senhor, porque eu já fui boicotado na outra live, que não pode ser senhor, então é você. Como você faz falta realmente no parlamento, porque assim, enfim, falou 5, 8 minutos, não faço ideia, mas assim, o conteúdo que você trouxe para a gente é muito pertinente, porque vai gerando dúvidas para a gente, que é realmente o que esse ministro pensa. E automaticamente, Chico, para mim aqui, eu fui refletindo em algumas coisas quando você ia falando. É isso, assim, ó, 3 meses do primeiro-ministro, 1 ano e pouco de um ministro que... Esse 3 meses do Vélez, sei lá, enfim, nem conta. Depois vem vai um Traub, e aí está nos Estados Unidos hoje, possivelmente não vai, eu também vi, tô assistindo algumas coisas, li algumas reportagens, que possivelmente uma galera lá do Banco Mundial já fez uma nota repudiando, e agora mais o ministro que quando você vai, vamos esperar, e aí começa a puxar as coisas, assim, as pessoas vão investigar a vida do cara, e você vê que é mais uma, se não é possível que eles não consigam um ministro razoável, pelo menos razoável. Esse projeto, quando você falou em algum momento, é para acabar com essa educação crítica. Eu queria perguntar o seguinte, que nem está aqui, mas me gerou uma dúvida. Qual é assim, eu destruo alguma coisa para colocar outra. O que seria, a partir da educação, que o governo Bolsonaro, a mentalidade Bolsonaro, quer colocar no Brasil? Porque, assim, só para mais um ganchinho, quando se destrói o que está aí, como eles mesmos, né? Vamos destruir o que está aí para construir outra coisa. Assim, a educação, ela permeia, ela é a base para um desenvolvimento de um país. E esses caras estão destruindo. Enfim, o que esses caras estão querendo construir? Qual é o projeto que você vê que é de substituição? Ou é somente destruir pela destruição? O Siri, o Bolsonaro, quando foi eleito, antes de tomar posse, foi nos Estados Unidos. E lá ele disse que a tarefa do governo dele era destruir todos os males que havia no Brasil, que tinham sido implantados durante os governos anteriores. Então, talvez, e ele já ia acena para a ideia nefasta de ter mais um mandato. Ele falou, talvez a gente só possa construir no outro mandato. Então, o signo, a marca, o sinal característico da gestão Bolsonaro é a destruição de políticas públicas virtuosas. Mesmo o combate à corrupção, que ele alardeou e que ajudou, inclusive, a elegê-lo, é uma falácia, é uma mentira. A gente está vendo aí a situação do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. A mulher do Queiroz foragida, as pessoas não podem naturalizar isso. Quem se esconde é porque tem muito a esconder. Quem está fugido é porque tem culpa no cartório. Vai lá, enfrenta de peito aberto, explica e tal. Então, esse esquema podre todo, que fez até o Bolsonaro ficar momentaneamente bonzinho, recatado, né? Coincidentemente, desde a prisão do Queiroz. Porque deram uma chamada dele lá no Palácio, ó, segura a onda aí, porque a tua batata está assando, a coisa é complicada. Ele sabe bem de onde se meteu, cada um sabe de si. Pois bem, eles têm um projeto de destruição. Para a educação, eles se limitam a 2 aspectos. Qual é o projeto educacional do Bolsonaro? Em primeiro lugar, privatizar tudo que é possível. Começar pelas universidades, não pode, é muita despesa, essa tal autonomia universitária não pode, é um antro de subversão, de imoralidade. Vai entrar dizer que os campos universitários tinham plantação de maconha. Eles foram criando a demonização total do ensino superior, que é muito
positivo no Brasil, a nossa ciência, a nossa tecnologia. Nós temos quadros formados nas universidades públicas, sobretudo, muito qualificados, muito importantes. E olha que a universidade no Brasil é tardia, né? A nossa UFRJ foi a primeira, a UB, Universidade do Brasil, está completando seu centenário esse ano. Outros países, do México à Argentina, do Chile ao Panamá mesmo, tiveram universidades já no século XIX no Brasil, na América Latina. Então, eles querem também um ensino médio baseado na disciplina e no rigor, daí o projeto das escolas cívico-militares, e querem uma educação básica, da qual nenhum governo pode se livrar, é a atribuição dos governos municipais, em especial, mas que tenha o mínimo de aporte federal. Quando pensa em alguma coisa, vem esse edital de superfaturamento para computadores. Enfim, um projeto absolutamente negativo que joga no lixo todo o belíssimo acervo que o Brasil tem em matéria educacional. Não sei se vocês sabem, vocês que estão acompanhando aqui esse nosso papo, o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de teses verdadeiras, de mestrado e doutorado sobre educação. Nós temos uma excelência pedagógica que eu mesmo pude apreciar nos países da América Latina que eu pude visitar, sempre correndo, sempre com alguma atividade, né, da função parlamentar, mas eu fazia questão de tentar observar um pouco como funciona a educação em Cuba, no Paraguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia. Foram esses que eu conheci um pouquinho. Mas eu percebi que, do ponto de vista pedagógico, embora a valorização da educação, em especial em Cuba, por exemplo, seja muito grande, tem um apreço, um carinho pela educação nesses países muito bacana, mas, do ponto de vista pedagógico, das metodologias, o Brasil era o mais avançado, a escola brasileira é a mais libertária, digamos, a mais aberta, a mais democrática, inclusive do ponto de vista da formação dos jovens para a sua leitura do mundo, né? Alfabetizar-se é ler o mundo, dizia o Paulo Freire, portanto, tarefa para a vida inteira. A gente está se alfabetizando até o fim dos nossos dias aqui na Terra, porque tudo é lição, tudo é aprendizado. Eu estou aqui com uma coisa bacana, eu tenho aqui no meu escritóriozinho essa plaquinha do Paulo Freire. Olha, deve estar difícil. Legal. Mas ele diz o seguinte... Espera aí. Quer mostrar de novo? Que eu vou tirar aqui os comentários. Ah lá, acho que vai... Isso, melhorou. Legal. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador acima de tudo, porque sinto amor. Olha que bonito, né? E a gente sabe que bonito. Essa situação do governo Bolsonaro é um governo que não é nada amoroso, não tem solidariedade, basta ver a postura dele em relação a essa tragédia, que, óbvio, não tem origem nenhuma atitude do seu governo, mas o coronavírus, essa pandemia do mundo inteiro, ela recebeu do governo federal do Brasil um desprezo, uma postura de insensibilidade imensas, né? Isso é muito triste e, sobretudo, ceifa vidas. Olha, nós vamos encerrar junho amanhã, não é isso, Siri? Teremos oficialmente amanhã 60, vamos entrar em julho com 60 mil mortos no Brasil. Segundo país do mundo em letalidade da Covid-19. Isso... E, Chico? Isso números oficiais, tem subnotificação aberta. Sim. E dá para afirmar que podia ser metade. Pelo menos 30 mil famílias a menos enlutadas. É uma tragédia, uma tragédia. Não, é uma tragédia e tem o pior, né? Por conta desse discurso dele desde o comecinho, que você já apontou aqui, né? No socoveiro, gripezinha, enfim.
e sempre jogando Daí, nessa lógica e daí, e nessa lógica de sempre jogar para a prefeitura, para o governo, enfim. O triste é o seguinte, é a gente não ter a noção que se não está no topo, ou a gente vai crescer muito mais ainda. Infelizmente, pelos estudos, como os especialistas vêm mostrando, que a gente vai continuar crescendo. A curva não chegou no topo dela, a gente vai continuar crescendo justamente por esse empurrar da barriga e sempre jogar essa dicotomia. Ou é a economia ou é a saúde. Só que são coisas que caminham em conjunto, né? E, assim, se tem uma coisa, isso que me deixa mais indignado, se tem uma coisa dessa pandemia global que a gente poderia ter tirado como, muito entre aspas, privilégio, é justamente a gente foi um dos últimos países a sofrer a pandemia. Então eu podia olhar para os países que estiveram primeiro, como foi o dia a dia ali, para me precaver. E justamente foi feito, sabendo disso, foi feito totalmente um contrário. E aí você vê que não é uma questão de o Bolsonaro é maluco, não. É crueldade. Esse negócio de botar no patamar de maluquice, não é não. Ele sabe o que está fazendo porque é crueldade e é uma psicopatia dentro disso tudo, né? Então essa é a minha maior angústia, sabe? Quando você diz, poderia afirmar que possivelmente seria 30 mil, mesmo, é porque isso, é pandemia, infelizmente, acontece esses óbitos, né? Mas poderia ter 30 mil famílias, né? Enfim, com seus entes queridos salvos. Mas é bom pontuar isso, porque é uma crueldade imensa desse governo e tudo sempre representado na figura do Bolsonaro ali, né? uma questão elementar que a gente tinha que ter aprendido dos outros países, até mesmo dos Estados Unidos, embora a coisa lá também tenha desandado tremendamente, é a articulação entre as diferentes instâncias de governo. O Bolsonaro vive se escudando. Não, o STF falou que isso aí, o coronavírus, é a questão das prefeituras e dos estados, governos estaduais. Mentira, mentira. Quando o Alexandre de Moraes decidiu lá, ministro do STF, ele disse, olha, tem as responsabilidades de cada ente federado, prefeituras, governos estaduais e governo da União, governo federal. Eles têm que dialogar e se articular. Não é que o governo federal está eximido de qualquer responsabilidade, porque também disse, não, decisões das prefeituras que conhecem em loco a realidade, a malha de atendimento de saúde, governos estados também, eles têm que ser ouvidos e respeitados. Não é o governo federal agindo como intervenção. Mas não, Bolsonaro não articulou nunca, foi cada um por si nessa história. Um retrato disso também na saúde, a exemplo da educação, nós estamos agora no terceiro ministro, sendo que esse não conhece nada de interino. E nós não temos efetivamente um ministro da saúde e nem educação. Meu Deus do céu, assim, é de se angustiar. Perdão de cortar, Chico. Não, mas é isso. A gente sabe que esse general Pazuello é general paraquedista e dizem que ele é bom em logística, mas não entende nada de saúde. E chamou para sua equipe vários oficiais militares que também não são da área. É um descaso total. Parece que ouviram, tem que fazer a guerra ao Covid. Aí eles chamam militares para fazer a guerra. Mas o inimigo, que é esse vírus microscópico, que paralisou os países do mundo, ele é poderoso, ele exige um combate tenaz, científico, articulado, de educação da população para que também se cuide, se proteja, que as pessoas, induzidas inclusive pelo presidente da República, o cara vai lá e fala, isso é uma gripezinha, eu com o meu histórico de atleta provavelmente não vou pegar, vou tirar de letra, todo mundo vai morrer um dia, outra aberração que ele falou, né? Pegou essa obviedade para dizer, paciência, uns morrem assim, outros assados. Quer dizer, é uma coisa absurda, absurda, absurda. E muita gente da população também, alguns obrigados, tem que trabalhar, vai entrar num ônibus cheio e tal.
Os povos indígenas, várias aldeias, já estão vivendo uma dizimação terrível, porque a assistência, se para os pobres das cidades já é quase nenhuma, imagina para quem vive no Brasil profundo, né? Então está havendo, sim, um genocídio da população brasileira. A gente ficou chocado com aquela tragédia de Brumadinho, né? Pois olha, o que está acontecendo no Brasil em termos de mortes é como se houvesse, desde que começou, meados de março, uma Brumadinho todo dia, todo dia. Mais de uma, 2 por dia. E aí a gente não se choca, talvez porque não veja a cena da devastação, né? Não veja os corpos envoltos em lama, mas os corpos estão envoltos em asfixia, em dores generalizadas. Esse vírus é terrível, ele pega seus centros nervosos, afeta o coração, não só os pulmões. E é um sofrimento, né? Viver com ficar com falta de ar, né? É uma morte terrível. E parece que a gente vai naturalizando isso. Não pode, não pode. Isso tem que marcar as nossas vidas, inclusive mexer com o nosso jeito de viver. Por mais que o sistema seja forte, a gente tem que ter uma outra maneira de viver quando sair dessa. Sim. Verdade. Meu amigo, deixa eu lhe falar. Quando a gente está falando da Covid, eu moro aqui, né? Para quem está acompanhando, moro aqui em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio. A gente já vem fazendo, enfim, né, lutando aqui também num trabalho de conscientização, aonde nossos braços, né, conseguem ir, a gente vai conscientizando, mas na verdade a gente nunca parou aqui na zona oeste e essa é a realidade. Mas nesse momento como um todo a gente vê, a partir do auxílio emergencial, que eu queria entrar nesse tema também, no auxílio emergencial, a quantidade de pessoas que precisavam e precisam ainda do auxílio emergencial e as caixas econômicas. Eu tenho pessoas, amigas próximas da minha família, que trabalham na Caixa. Então, assim, estão sendo, isso, né? Trabalhando muito, exaustão, mas estão ali aos poucos dando conta para atender a população. Quero pegar esse enganche também, porque, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a renda básica universal. A gente vê nesse momento de pandemia que diversas pessoas, uma crise econômica que vai gerar, é bom pontuar, não só no Brasil, mas é uma crise econômica no mundo todo, né? Em todo mundo é uma crise econômica, e no Brasil vai ser muito grande também, infelizmente, e muita gente vai voltar enfim, né, ao estado de miserabilidade e tudo mais. Queria saber, por essa crise avassaladora de desigualdade muito grande, que está aí latente para a gente, queria saber a questão da renda básica universal, porque é uma crise desse capitalismo selvagem que nós estamos vivendo, né? Que cada vez mais desigual, concentrado na mão de uma minoria, e quando a gente fala uma minoria, dá para contar, né? Dá para contar quantas pessoas, não é um absurdo, não são, enfim, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas, não, são pouquíssimas pessoas mesmo, famílias, que estão aí concentrados as riquezas do nosso Brasil. Qual é a sua opinião, Chico, sobre a renda básica universal? É um futuro e nós precisamos? Excelente. Siri, olha, essa pandemia trouxe à luz, a percepção nossa, a desigualdade social no Brasil. E já existia, ela é histórica, né? Nós somos um país profundamente desigual, né? 10% da população concentra mais de 60% da renda nacional produzida. E agora que nós vimos, eu tenho os números aqui, olha, são 64 milhões e 100 mil pessoas recebendo o auxílio emergencial. Que não é doação do Bolsonaro, não. O Guedes falou no início que tinha que ser R$200, como houve muita pressão da própria Câmara e do Senado, sobretudo da Câmara dos Deputados, votando a matéria, que se chegou aos R$600 por 3 meses. Agora, amanhã ou depois, ele vai anunciar uma prorrogação
para ir diminuindo. Agora, o número até a mim me impressionou. 64 milhões e 100 mil pessoas estão É muita recebendo gente. e tem mais uns 10 ou 12 milhões que solicitaram e não receberam. Claro que tem uns canalhas, umas Sempre tem. hipócritas safadas que andaram pedindo. Ontem eu vi uma reportagem fantástica, a mulher está com um casamento marcado para o Caribe, né, no fim do ano, e pediu, e conseguiu, hein? Eu tenho conhecidos que estão desempregados há mais de 2 anos e uma situação difícil, pediram e não concederam. E não conseguiu. Iam Sim. tentar de novo. Então tem muitos absurdos, irregularidades e insuficiências no programa. Agora, ele é decisivo, ele é fundamental, inclusive movimenta a economia. Aliás, o Bolsonaro descobriu que em alguns lugares do Nordeste, onde ele é muito mal avaliado, sempre foi, melhorou um pouquinho a popularidade dele. Então, essa tentação populista está nele. Ele, se pudesse, mantinha para sempre. Agora, desses 64 milhões e 100 mil, 19 milhões estavam no programa Bolsa Família, que já vem de antes. É óbvio que esse programa tem que ser ampliado, repensado, redimensionado daqui para frente. E o próprio Bolsa Família ele se inspira naquilo que você falou, na renda básica universal. Eu falei com o Suplicy, que é um obcecado campeão dessa proposta aí, Suplicy hoje vereador lá em São Paulo. E ele estava muito feliz porque, afinal, uma proposta dele, que é lei, está sendo compreendida e se espalhando no mundo inteiro. Eu acho que é um princípio de uma nova economia. Qual é a função da economia? Não é garantir lucros escorchantes, absurdos de uma minoria e trabalho subremunerado. Aliás, 40% da mão de obra brasileira está no trabalho informal, na economia informal. E isso não é economia. É como ela funciona no Brasil. Agora, o princípio da boa economia, e não precisa ser socialista para dizer isso, economistas capitalistas, como Lord Keynes, em inglês, lá dos anos 30, 20, 30, e como agora o Piketty, que é da França, eles falam que o objetivo da economia é gerar bem-estar e condições dignas de vida para toda a população. Então, garantir essa renda mínima, básica, para as pessoas até se colocarem no mercado de trabalho e tal, devia ser um valor de todos os orçamentos públicos, de toda a economia. Tem um movimento de jovens economistas, chamado até pelo Papa Francisco, deveria ter em maio, que passou um grande encontro lá em Assis, na Itália, chama Economia de Francisco, para considerar justiça social, dignidade para quem trabalha, emprego formal para todos, meio ambiente, a questão ambiental é fundamental, para se construir aquela chamada sociedade do bem-estar, menos desigual, mais igualitária, ecologicamente equilibrada, onde o trabalho não seja um castigo, embora venha trabalho do latim, tripalium, que é um instrumento de tortura, né? Mas o trabalho devia ser um meio de realização. A gente se sentir um pouco da nossa criatividade naquilo que a gente produz. Ou mesmo naquilo que a gente... Se você está numa feira e está vendendo um produto... Eu gosto da alegria dos feirantes, né? Que é muito bacana, e eles sentem. Vem aqui, freguês, olha, esse abacate está uma delícia, não precisa nem botar mel. Aí, come essa cenoura que você vai ficar que nem coelho, muito fértil. Coisas são bonitas, né, do mercado, mas não a ideologia do mercado cumulativo, do supérfluo. Aí dá ruim, né, como dizem os jovens. Então, eu acho que o programa da renda básica universal ele é o caminho aí do futuro. Vamos ver, né, se a ganância capitalista comporta isso. A gente tem que lutar, né, contra a ganância, Verdade. pela dignidade humana,
pelo direito ao trabalho e à renda mínima para sobreviver. Aliás, está na Constituição o princípio do salário mínimo, que vem no Brasil dos anos 40 do século passado. Qual é a definição de salário mínimo? Aquele necessário para a sobrevivência do trabalhador e sua família. E o que é a família do trabalhador? 2 pessoas, né, e 2 filhos, para que todos tenham condição de morar decentemente, claro que não é para ser uma mansão, se locomover e ter acesso à educação e à cultura, além do tratamento de saúde. Sem isso, com isso precarizado, a vida vira um sofrimento só. Né? Você vê, temos pelo menos 80 milhões de brasileiros no sofrimento. Não é justo, não é certo, não pode ser aceito como natural. Chico, você vai falando, eu como economista também comungo e acho que a economia tem que ir nesse caminho. E quando você vai falando que a gente não tem esses pilares, né, da economia na vida de uma sociedade, eu fico pensando aqui como é que é onde eu moro, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, aqui em Campo Grande, como falta para a gente aqui todos esses mecanismos de uma sustentabilidade que não existe, não tem nenhum planejamento da cidade para tratar o meio ambiente, onde é uma zona, nossa zona oeste aqui, o meio ambiente é muito importante, mas não tem nenhuma política pública em torno disso. A gente fala do transporte, o transporte é o lugar mais precário da cidade do Rio de Janeiro, é na zona oeste. Então, assim, o trabalho, as pessoas têm que ir para o centro, zona sul, porque ali está, né, a maioria dos trabalhos. E aí você já entra na concepção de um trabalho, né, ruim por conta que o transporte é horrível para chegar ao trabalho. Então é isso, né? É o bem-estar que você vê que não é que deveria ser um princípio de vida, né? Para uma sociedade, não é uma realidade. E isso eu vejo a partir do meu território, de onde eu vivo. E aí, Chico, a gente falta aqui 10... Só uma observaçãozinha. A gente volta ao ponto inicial, a questão da educação. Você veja, na Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo, essa imensa região que concentra a maior parte da população do Rio, né? Juntando com a Baixada de Jacarepaguá, que também é Zona Oeste, né? Tem péssimos serviços coletivos, serviços urbanos, são os piores do Rio. Tudo, da iluminação à pavimentação das ruas, moradias muito precárias nos loteamentos. E, no entanto, a expressão da democracia representativa, que vem através do voto, e ela é muito rebaixada, aí tem muito clientelismo. Gente que promete, se elege, vive de favorizinhos aqui e ali, não pensa em políticas globais para a população. Então, esse toma lá da cá do voto apequenado, do voto fisiológico de clientela, é muito forte aí. Por quê? Devia ser o contrário, quem mais sofre ter mais consciência, né, de que os seus direitos estão sendo sonegados, portanto, ter mais luta. Mas, muitas vezes, a manipulação política, demagógica, mentirosa, no período eleitoral, ela acaba prevalecendo e aí se reproduz a injustiça, a desigualdade, a miséria. Então, a gente tem que trabalhar também, operar nisso aí. A informação e a educação são fundamentais. Mas vai mudando também. Verdade. Tem muita gente da educação que faz um trabalho bonito de cidadania aí. Tem as lonas culturais, tudo hoje paralisado, né? Mas espero que seja momentâneo, mas tem grupos culturais, não só os que vão às lonas, né? Muito importantes aí. Tem coletivos de educação popular, como Margarida Maria Alves, onde eu já tive a honra de poder fazer algumas palestras, dar algumas aulas. Tem muita coisa bonita acontecendo. Agora, essa consciência da maioria ainda é muito manipulada e as pessoas são induzidas ao erro até na hora de votar, frequentemente, né?
E aí vem as dominações também, das milícias, né, onde falta o poder público, da segurança pública, entra esse tipo de esquema que os Bolsonaro apoiam, aliás. Ou seja, o bicho é feio. Vamos lutar. É complicado. Não, tem que lutar. E quando você fala isso, Chico, em relação aqui à nossa querida Zona Oeste, justamente essa é a percepção, porque historicamente é esse. Quando eu digo muito aqui, uma live que eu fiz com o Freixo, eu falei assim, sabe esse centrão? Esse centrão é o que nós convivemos aqui há muito tempo, essa política toma lá da cá. E aí é até um fenômeno que a gente vê que a população aqui não aguentava mais e o Bolsonaro veio em 2018, que foi muito bem votado aqui, já não é aquela força que tinha antes, mas com falso moralismo, chegou falando que ia fazer acontecer e foi uma avalanche aqui, sabe? Então, o nosso trabalho é apontar a partir do nosso coletivo, tudo numa coisa só, e diversos outros coletivos, é justamente mostrar o sol da boa política. Não é nem esse toma lá da cá e nem esse falso moralismo que é do bolsonarismo, sabe? Mas sim a política que realmente de compartilhamento com todos e todas, uma política de políticas públicas. Porque é isso, né? É uma quantidade de políticos que vai fazendo no seu curral eleitoral e não pensa a Zona Oeste como um todo. Mas nós estamos aqui para dizer o seguinte, ó, a cultura, o meio ambiente, o trabalho de boa renda, sabe? Bom trabalho tem que ser feito a partir de políticas públicas, pensando da Zona Oeste, né? Pensando na cidade do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, para a cidade, não somente como sempre foi construído, né? Do centro, Zona Sul, né? E a Grande Tijuca para cá. Então esse é o nosso maior esforço, não só da gente aqui, como, enfim, né? Do nosso coletivo e de outros diversos coletivos que tem aqui na Zona Oeste fazendo muita resistência. E Chico, meu amigo, deixa eu lhe falar porque faltam 6 minutos. Eu queria que de alguma forma você falasse se tem, eu acho que nem vai melhor essa, porque tem 2 perguntas aqui boas. Uma, alguma curiosidade do parlamento que você poderia contar para a gente? E a outra pergunta é o seguinte, qual é, da pergunta da Denise, o seu projeto político para frente aí, enfim, né? Tá aí como um futuro doutor, mas tá todo mundo querendo saber se vem a vereador, como é que tá o esquema? Bom, vamos lá. Tem 5 minutos. Vou tentar dar conta das 2 questões. Eu vivi em Brasília 16 anos, né? Mas também na própria Câmara do Rio. Eu me lembro uma vez tinha um vereador que foi reagir a um discurso do Augusto Boal, saudoso teatrólogo, fui vereador com ele, éramos do PT naquela época, lá, anos 90, e o Boal falou assim, não, aqui tem muita gente desonesta, mentirosa e até criminosa. Aí um lá levantou e falou, não admito que nos chamem de criminosos e mentirosos, e omitiu o desonesto, quer dizer, já assumir a própria desonestidade. Por outro lado, em Brasília, também vivi uma situação incrível. Certa feita, os índios, nas suas diferentes denominações, nações, foram fazer um protesto, são muito mobilizados, né? Então, isso se tratam sempre como parentes. Aí tinha lá índios de todas as tribos, digamos, protestando, e eles invadiram o plenário da Câmara. Olha o que eu vi de cacique político correndo com medo. Aí chegou e ficaram lá. E a gente conhecia aquelas lideranças dos pataxós, dos carajás, dos guaranis, dos chucarramães, dos crenhacarora, enfim, tinha aquelas denominações lindas. E a gente estava com eles lá fora. A ocupação do plenário da Câmara não foi induzida por nós. Eles resolveram lá porque o presidente da Câmara de então não queria recebê-los, fazia aquela onda toda. E aí vinha cacique político poderoso, vocês têm que dar um jeito. Ô Chico, vai lá, você que é amigo deles, fala para eles não escalpelarem a gente. Eu falei, não, escalpelar é muito de índio americano.
Ele só conhece índio pela televisão. É índio americano, aqueles filmes do Oeste, índio da Norte da América. Não vai ter isso, não. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, Chico, me perdoa. Ah, sim. Pois é. Olha, eu estou em estado, queriam que eu... Vieram várias sugestões para me candidatar à prefeitura, na medida em que o nosso Freixo era o melhor candidato, não tenho dúvida. Inclusive, provocou o contrário do que ele pretendia, que era unificação do campo progressista, dispersou mais ainda, até o momento. Tomara que a gente consiga conversar os diferentes partidos aí para não ter cada um seu candidato. Nós temos no PSOL uma disputa, né, entre a Renatinha e o Renato Cinco, eu estou apoiando a Renatinha, e agora me colocaram, poxa, para vereador, você vai ajudar. Para vereador, você pode ter voto e ajudar. Eu estou meditando sobre isso, eu sempre faço tudo muito pensado, e pode ser de volta ao começo, mas você acha que... Qual é a sua opinião sobre isso? Eu só não voto em você porque eu sou pré-candidato. Mas eu tenho bons candidatos. Mas... Eu tenho o Siri como pré-candidato, se vier a ser candidato, é um excelente voto. Eu tenho meus votos também. Obrigado. E aí, como é que eu vou fazer? É isso. Chico, faltam 10 segundos, muito obrigado. Eu acho que você tem que vir sim a vereador, porque, enfim, vai ser uma potência para a gente lá, a sua sabedoria. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Vai terminar nossa live. Gente, quem puder printar e repostar aí no Instagram, faz isso com a gente. Beijo, Chico. Vamos